Olá, boa noite, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro. Vamos às informações do Jornal da Guará. A gente começa te contando aqui que Centro de Lançamento de Alcântara confirma a explosão de foguete operacional sem confirmação de feridos. Tribunal Regional Eleitoral realiza grande explanação sobre pontos importantes para as eleições como acessibilidade, crimes eleitorais e fake news. 24º Batalhão de Infantaria de Selva apresenta planejamento para atuação durante as eleições. Universidade Federal retoma as atividades de reforma na biblioteca do campus, no valor de 5,5 bilhões de reais. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Aconteceu mais uma vez. Desta vez, o foguete operacional do Centro de Lançamento de Alcântara explodiu e, segundo informações do Centro de Lançamento, não houve vítimas. Informações com Eduardo Gomes. Um foguete operacional explodiu na central de lançamento de Alcântara. Esse acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira e, de acordo com as informações preliminares que foram divulgadas pela assessoria de imprensa, o foguete passava por testes no centro no momento da explosão. De acordo com as informações, não havia nenhum operador dentro do veículo e, por isso, até então, não há nenhuma informação de que houve alguma vítima nesse acidente. A expectativa é que seja realizada aí uma investigação para apurar as causas dessa explosão. A gente lembra também que em 2003 houve uma explosão em um foguete também na central de lançamento de Alcântara, que ficou conhecida como a tragédia de Alcântara. Isso resultou na morte de 21 técnicos civis. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Bem, hoje foi dia de retomada dos cinemas em shoppings de São Luís. Após 7 meses fechados e com a liberação do governo do estado, os telespectadores e cinéfilos devem seguir alguns protocolos. É importante que você saiba: uso de máscara, a limpeza das mãos, distanciamento social, não pode mais haver mais de 150 pessoas reunidas ao mesmo tempo, o espaço não pode ultrapassar a metade da capacidade habitual, deve haver pelo menos um assento desocupado entre 2 assentos ocupados. Em fileiras alternadas, fileira sim, fileira não. Não pode haver aglomerações nem dentro e fora do cinema. Nas filas deve haver distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Elevadores só devem ser usados por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. O local deve ter limpeza constante, as lixeiras devem ser acionadas por pedal. As salas devem ser higienizadas antes da entrada do público. E deve haver aumento do intervalo entre as sessões para dar tempo de fazer essa limpeza. As regras de higiene também valem para as bombonieres e para as bilheterias. É permitido o consumo de alimentos na sala de exibição. Pessoas do grupo de risco ou que apresentem sintomas não devem frequentar o espaço. Esses clientes devem ser questionados sobre a presença de sintomas. Bom, e já que falamos em cuidados com a proliferação do coronavírus, o vice-governador do estado, Carlos Brandão, foi diagnosticado com a Covid-19, mas passa bem. A agenda pessoal teve que ser suspensa e ele está impedido até mesmo de votar no domingo. De acordo com informações da assessoria, Brandão apresentou sintomas gripais na terça-feira. No mesmo dia, fez exame sorológico, que deu negativo para a doença. Ontem, quarta-feira, ainda apresentando sintomas de gripe e com aspecto apático, o vice-governador realizou uma tomografia, onde nada foi detectado. Carlos Brandão decidiu se submeter a um terceiro teste, do tipo RT-PCR, que é o teste que detecta o coronavírus em amostra obtida na mucosa do nariz. O resultado saiu na noite de ontem, apontando que o vice-governador está com a Covid-19. Imediatamente, a agenda de atividades dele foi suspensa, entre elas a participação em eventos de campanha no interior do estado. A equipe que acompanha Carlos Brandão também está sendo submetida a teste, a fim de saber se mais alguém contraiu a doença. Brandão
deve retomar as atividades assim que os médicos liberarem ele. Mas a assessoria já afirmou que no domingo o vice-governador não irá votar. Hora do intervalo. No próximo bloco, vamos destacar as informações sobre as eleições municipais. A gente volta já. À mesa, os De volta e hoje no Tribunal Regional Eleitoral, em coletiva à imprensa, gestores fizeram uma grande explanação sobre pontos importantes para o processo eleitoral do próximo domingo. Acessibilidade, fake news foram apenas alguns dos pontos. Veja. À mesa, os desembargadores Tairone Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e José Joaquim, corregedor do TRE, estavam apostos para esclarecimentos sobre as dúvidas que ainda existem sobre o pleito deste ano. E não são poucas as dúvidas. Junto com eles, o membro da Comissão de Acessibilidade e o procurador eleitoral ajudavam a pontuar sobre diversos assuntos. O presidente começou apresentando os números gerais do pleito: número de eleitores, sessões, zonas, efetivo policial que vai ser empregado, quantos juízes estão à disposição da Justiça no dia. No momento dos questionamentos, eles falaram sobre o julgamento de processos. Muitos dos candidatos julgados foram considerados ficha suja. Por exemplo, não preenchimento de requisito do artigo 27. Documentos, certidões da Justiça Estadual, primeiro e segundo grau, federal e assim por diante. Quitação eleitoral, você está com conta que foram não aprovadas, aí você não tem a quitação eleitoral. E ela prevalece para todo aquele quadriênio, que foi de 16 até o final agora de 20. Só se habilita a partir de 21. E assim por diante. Escolaridade. Esse, por exemplo, o nosso tribunal, eu acho que foi um dos tribunais que mais viu essa acessibilidade, Cid, no sentido de entender que o princípio da elegibilidade teria que ser presente. E nós acatamos quase todos os pedidos que foram indeferidos no interior para aquele candidato pudesse realmente concorrer. Nas últimas semanas da campanha, os ataques entre os candidatos aumentaram, com troca de acusações e ofensas públicas. Sobre este ponto, a Justiça sendo acionada, o caminho a ser seguido é o da apuração dos fatos. Nós temos algumas investigações com relação ao uso de robôs, então existem algumas representações e também algumas investigações no âmbito de fake news generalizadas, mas são investigações que demandam um tempo. O tempo de investigação é diferente do tempo das eleições. Nós temos que correr administrativamente para dar conta da parte administrativa, e uma investigação requer quebra de sigilos telemáticos para saber de onde veio aquela mensagem, configurar a real utilização, formas de internet, contratação daqueles casos, e então você tem a situação individualizada, como você pontuou, e aquela generalizada de fake news generalizada. A Justiça Eleitoral está apurando todas as situações e dando a resposta efetiva quando procurada. Sobre pessoas que tiverem testado positivo para a Covid-19 até 15 dias antes do pleito, vale reforçar que elas não devem ir ao local de votação. A regra vale para todos, inclusive candidatos. Ressaltar que a recomendação é para todos os eleitores, né? Entendeu? Não comparecer quando estiver com problema de saúde. E, evidentemente, o candidato que ele vai votar é um eleitor como outro qualquer. O corregedor falou sobre o número de municípios que estão recebendo o reforço das tropas federais. São 98. E não procede a informação de que outras 5 cidades também iriam receber. Todas as cidades terão a força pública, ou Polícia Militar, Civil, Federal, o Exército, Marinha, só com uma exceção, é só em São José de Ribamar, que fecha exatamente os 98 municípios. Sobre orientações aos eleitores: obrigatório estar de máscara, quem puder leve a própria caneta e o principal, o voto eletrônico é garantido. A obrigatoriedade que nós falamos aqui, que nós colocamos, o Joaquim falou, e essa fiscalização é no momento de votar, né? No momento de ingressar realmente no local de votação, que isso evidentemente vai ser exercido pelos nossos mesários, o pessoal da Justiça Eleitoral que vai estar presente, né?
essa é a nossa responsabilidade com relação ao exercício de voto. Complementando as informações sobre as eleições municipais aqui no Maranhão, nós temos 217 cidades distribuídas em 105 zonas eleitorais. O total de eleitores são 4.758.629. Destes, 4.451.665 corresponde a 93,55%, têm acesso com biometria. Outros 306.964, que representa 6,45%, estão sem biometria. O número total de sessões eleitorais é de 14.041, em 5.556 locais de votação em todo o estado do Maranhão. E a gente segue com eleições, recebendo agora aqui o comentarista Dr. Sérgio Melo, advogado especialista em direito eleitoral. Muito boa noite, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. A gente fala agora de um processo de judicialização, né? Alguns processos ainda estão em tramitação dentro do TRE e até em outras instâncias. Como é que fica esse candidato que ainda está com o seu processo correndo dentro do tribunal? Boa noite. Os que foram condenados, eles estão concorrendo sob júdice, né? Ele vai para as urnas, ele vai ser votado, porém, se no futuro a justiça decidir que ele estava inelegível agora, à época da eleição, ele vai perder o diploma, vai ser cassado seu diploma e ele vai perder o cargo. Bom, essa situação impede que ele permaneça nessa disputa eleitoral ou ele pode seguir com a campanha dele, o nome dele aparece no monitor de votação? Não, exatamente, ele concorre sob júdice. Quem concorre sob júdice, ele aparece o seu nome, o seu número, aparece na urna como se ele estivesse concorrendo sem qualquer processo judicial pendente. O problema é a posteriori, porque as ações continuam e a justiça vai decidir se aquele candidato era ou não inelegível à época da eleição, ou seja, hoje. E quando sair a decisão judicial, principalmente se ela chegar a Brasília, ao TSE, aí a resposta da justiça é que vai alterar as eleições. O candidato vai perder o mandato e vão ser realizadas novas eleições. Como aconteceu, por exemplo, nesse último quadriênio, aconteceu em Bacabal. Bom, com relação à mudança de nomes, em situações adversas, é possível que esse candidato troque o nome ao invés dele arriscar e ir para esse embate das eleições e correr o risco de ter a eleição impugnada? É possível que ele faça a troca desse nome? Bem, antigamente era possível fazer a troca até 24 horas antes da eleição. Hoje, o sistema brasileiro ele veda isso. A troca era até 20 dias antes da eleição, esse prazo já venceu. Então, os candidatos que estavam respondendo na justiça e não efetivaram a troca, eles agora vão se arriscar a decisão judicial lhe ser desfavorável e eles perderem o cargo. Não tem mais como trocar, exceto em caso de falecimento, em caso de morte do candidato. Mas em relação a problemas judiciais, não há mais essa possibilidade de troca. O seu comentário com relação a esse processo, está demorando? Esse processo é um processo normal? A justiça caminha nessa velocidade? Poderia ser mais rápido a agilidade dos processos dentro do TRE, dentro do TSE? Qual a sua avaliação sobre isso? De um modo geral, todos nós gostaríamos de ter uma justiça mais célere, mas além das dificuldades do próprio judiciário em decidir de maneira mais acelerada, tem também a sociedade e o setor político que não colabora, porque existe um excesso de judicialização, existe um excesso de demandas, muitas delas sem respaldo jurídico, muitas vezes até para forçar politicamente a desistência do candidato, ou então para ludibriar a população. Enfim, uma judicialização que não está atrelada aos direitos de cidadão, o direito de votar e de ser votado, em si a interesses outros. Então, esse excesso também colabora para que a justiça acabe não tendo a celeridade necessária, a celeridade que requer o processo eleitoral. Advogado Sérgio Melo, nosso comentarista aqui, especialista em direito eleitoral, a gente vai estar sempre com ele, debatendo, trazendo informações, inclusive no nosso plantão no dia 15, nas votações. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Boa noite a todos, é sempre uma satisfação estar nessa casa. Muito obrigado. Bom, e a gente fica agora com a agenda de atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís na tarde e noite desta quinta-feira. Reta final aí para as eleições no domingo.
Bira do Pindaré, do PSB, à noite participa de debate em emissora de TV e rádio em São Luís. Duarte Júnior, do Republicanos, mesmo anunciando que está com Covid-19, a agenda aponta. Às 14h, reunião com a equipe de campanha. Às 16h, caminhada no bairro Piquezeiro. Às 19h, reunião com a equipe de comunicação. Eduardo Braide, do Podemos, a assessoria não divulgou a agenda do candidato para esta quinta-feira. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde participou de reunião com a coordenação de campanha e à noite participa de debate em emissora de TV. Ert Dias, do PSTU, à tarde participou de panfletagem na Rua Formosa, no bairro do João Paulo. Às 5h30 realizou panfletagem no elevado da Coama. Geisael Marques, da Rede, à tarde realizou carreata no bairro Turu e adjacências e à noite participa de debate em emissora de TV. Neto Evangelista, do DEM, anuncia que participa de debate em emissora de TV. Rubem Júnior, do PCdoB, participou de carreata nos bairros Liberdade, Fé em Deus e Monte Castelo e à noite participa de debate em emissora de TV. Silvio Antônio, do PRTB, participou de programa de emissora de TV e realizou panfletagem na Rua Grande e Feirinha do Reviver. À noite tem reunião com apoiadores no bairro Jaracati e realiza live no Instagram. O candidato Iglesio Moisés, do PROS, à tarde teve reunião com agentes de trânsito e à noite participa de debate em emissora de TV. E a gente faz mais um intervalo. Na volta às ações de planejamento do Exército para estas eleições em 98 municípios. É um instante só. Para esta sexta-feira 13, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar à 00h11, marcando 0,4 metro. Às 6h11, a primeira pré-mar com 5,8 metros. Ao meio-dia e 30 minutos, nova baixa-mar, 0,4 metro. E às 6h30, a última pré-mar com 6,3 metros. Hoje, o Exército Brasileiro, aqui no Maranhão, com as atividades desenvolvidas pelo 24º Batalhão de Infantaria de Selva, apresentou o planejamento operacional que vai participar da operação da garantia de votação e apuração para as eleições 2020. O momento foi para avaliar os últimos ajustes e verificar os equipamentos, armas e materiais que serão usados nos municípios maranhenses onde a corporação vai atuar. O Exército estará em 98 municípios maranhenses para reforçar a segurança durante as eleições municipais. As solicitações foram feitas pelos gestores das cidades ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Esse pedido foi levado à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, o que foi devidamente autorizado, e com essa autorização foi verificado a necessidade de reforços aqui para as tropas que se encontram no estado do Maranhão, que é o 24º Batalhão de Infantaria de Selva aqui em São Luís e o 50º Batalhão de Infantaria de Selva que fica sediado em Imperatriz. Para essa operação, cerca de 1.300 soldados do Exército estarão atuando para garantir a segurança nas eleições. Eles seguem para as cidades nesta sexta-feira e só deixam os municípios após o fim da missão, isso na próxima segunda-feira. 2 batalhões do Pará e 2 do Maranhão vão estar juntamente com o Sistema de Segurança Pública do Estado, atuando para que o processo eleitoral seja realizado com segurança. A presença das Forças Armadas, da Tropa Federal, é para dar um reforço a mais naqueles municípios em que os juízes eleitorais entenderam que são áreas mais críticas ou que necessitam de uma maior atenção. Muito bem, agora mudando de assunto. Hoje, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, assinou ordem de serviço para a retomada de obras na Biblioteca Central. O prazo para entrega será de 1 ano. A Universidade Federal do Maranhão deu início à retomada das obras da nova Biblioteca Central, que estavam paralisadas há 4 anos. O valor da obra está avaliado em 5,5 bilhões de reais e terá prazo de 12 meses para a conclusão. Isso aqui é como um presente para
para a nossa universidade. Vocês sabem que uma biblioteca como esta, pelo tamanho dela, do que ela representa, aqui vai ser o centro do saber, né? E vai atender não só a universidade, mas vai atender toda a comunidade, entendeu? O estado inteiro, principalmente as obras que vão estar disponíveis online e que o mundo inteiro pode acessar. O acervo da biblioteca da UF. Bom, a gente vai encerrando por hoje o Jornal da Guará desta quinta-feira. A você uma excelente noite e você segue com os analistas que hoje trazem um debate polêmico, são as pesquisas eleitorais. Uma ótima noite e até amanhã.